não há demônio no inferno que neutraliza o crescimento da igreja, porque se a igreja é projeto divino, o projeto divino vai prevalecer. Meus irmãos, quando nós falamos da encarnação do verbo, a grosso modo, Deus veio, encarnou no ventre de uma virgem e nasceu. Não é bem assim. Nós temos que aprofundar esse negócio. Quando nós falamos que Deus se fez carne, nós estamos falando que o Deus onisciente, a onisciência de Deus é um atributo incomunicável, é um atributo intransferível, é um atributo que pertence somente a Deus. A onisciência de Deus diz que Ele sabe de todas as coisas, Ele detém todo o conhecimento, todas as informações que se possa existir no universo, Ele tem. Ele conhece tudo o que existe, Ele sabe do que sabe, simplesmente porque sabe. Ele sabe de forma intuitiva. Exemplo, Deus Ele sabe quantos fios de cabelo tem nessa cabeça ungida do nosso apóstolo, não porque Ele contou, mas Ele sabe do que sabe, simplesmente porque sabe. Ele sabe de forma intuitiva. Deus Ele sabe de todas as informações que estão contidas em todos os chips de computadores do mundo, e todas as informações dos novos chips de computadores que irão ser lançados daqui 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos, se a igreja estiver aqui. Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, nada foge do seu controle, do seu conhecimento. E não para por aí. Esse Deus, Ele é onipotente, ou seja, Ele é detentor de todo o poder. Ele é mais poderoso do que um AK-47, do que um fuzil M16. Ele é mais poderoso do que um tornado, do que um furacão. Ele é mais poderoso do que uma ogiva nuclear. Ele é mais poderoso do que uma bomba de nitrogênio. Ele é mais poderoso do que um furacão, um tornado, um tufão. Não existe poder que se iguala ao poder de Deus. Ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Não para por aí, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares simultaneamente. Deus Ele mapeia, Ele esquadrinha cada metro quadrado, não só da terra, mas de todo o universo, de todo o cosmos. Ele está em todos os lugares, através da sua onipresença. Não para por aí, Ele é transcendente, ou seja, Ele transcende tudo que existe, em força, em tamanho, em magnificência, em glória, em esplendor. Exemplo, Ele criou o sol, mas Ele é maior do que o céu. Ele transcende a grandeza do sol, Ele transcende o poder do sol, Ele transcende a magnificência do sol. Ele criou a galáxia chamada Via Láctea, que tem mais de 250 bilhões de sóis, que são estrelas. O sol é uma estrela de muita grandeza. Ele criou bilhões de galáxias. Essa galáxia, que é a Via Láctea, aonde também que nós moramos, que tem de 200 a 500 bilhões de estrelas, ele é maior do que a Via Láctea. A galáxia de Andrômeda, que tem 1 trilhão de estrelas, ele é maior do que a galáxia de Andrômeda. Ele é maior do que o cosmo. Quando eu falo que Deus é transcendente, eu estou querendo dizer que Ele não só criou o cosmo, como Ele é maior do que o cosmo. Meu irmão, você não tem noção do tamanho de Deus. Você não tem noção da grandeza de Deus. Por que eu estou falando tudo isso? Porque um dia, esse Deus resolveu descer. Um dia esse Deus, detentor de todas essas credenciais, de todos esses trunfos que eu acabei de jogar na mesa, Ele veio. Ele encarnou na semente humana. Ele entrou no tempo e no espaço, porque o tempo e o espaço foi Ele que criou. Se Ele criou o tempo e o espaço, Ele é atemporal. Ele não está preso no tempo. Mas para Ele encarnar na semente humana, Ele teve que entrar no tempo. Capisce? Como diz o italiano, capisce? Do you understand me, my friend? Você me entende, meu amigo? Deus, Ele teve que entrar no tempo e no espaço, vestiu pele humana, sentiu as mazelas
E quem é Ele? Jesus, o Filho de Deus. Queridos e amados irmãos, quando eu falo que Jesus nos entendeu de forma experimental, eu estou querendo dizer que quando você sentir cansaço e diz: Jesus, eu estou cansado, Ele sabe entender de forma experimental o que é cansaço. Se você dobrar o joelho e dizer: Jesus, eu estou sentindo uma angústia no meu coração, na minha alma, Ele vai dizer: sim, filha, eu sei o que é angústia. Se você dizer: Jesus, eu estou com fome, Jesus vai dizer: sim, filho, eu sei o que é fome. Se você dizer: Jesus, eu estou com sede, Jesus vai dizer: sim, filha, eu sei o que é sede, porque no poço de Jacó eu disse à mulher de Samaria: dá-me de beber. Se você chegar para o anjo está correndo contigo e você correndo com o anjo, e você seguindo, aí você fala: stop, anjo, pare, anjo, eu estou cansado. O anjo vai olhar para você e vai dizer: cansado? Sim, eu estou cansado, eu preciso descansar. O que é cansado? O que é cansaço? Porque o anjo não consegue conceber experimentalmente o conceito, a ideia de cansaço. Agora Jesus não. Encarnando na semente humana, Ele tinha entender. Então não venha pensar que Jesus está inerte com relação ao seu sofrimento. A fome que você sente, sede, cansaço, angústia, dor no corpo, caminhou demais, está com os pés cansados. Meu irmão, Ele palmilhou a terra. Lá na província da Judéia, província romana, Ele andou quilômetros mais quilômetros. Ele sujou os seus pés com a poeira da Palestina. Então Deus, Ele teve que passar por todo esse processo. Sabe como acontece com a concepção? O homem e a mulher estão ali na sua relação sexual. A mulher está ovulando. O homem então libera milhões de espermatozoides. Um desses espermatozoides ele vai. Todos eles vão, na verdade, ou a maioria. Mas um chega lá mais rápido. Então ele penetra o óvulo. E depois que ele penetra o óvulo, aquele óvulo, ele cria uma casca para que nenhum mais penetre o óvulo. Aquilo ali vira uma célula chamada zigoto, extremamente pequena. Ali começa a vida, na concepção. Aonde começa a vida? Na concepção. Ali já estavam todas as informações a respeito de como você seria. A cor dos seus olhos, a cor do seu cabelo. Se bem que a cor do cabelo hoje é relativo, né? Mas a cor do seu cabelo, o seu, exato, a textura, os seus ossos, o tamanho, aonde nasceria o nariz. A vida ela trabalha com informação, né? Informação. O nariz tinha que nascer aqui. Imagina o nariz nascendo lá no garrão do pé. Imagina uma orelha nascendo lá na nádega esquerda. Por que não nasce? Porque Deus, o arquiteto da vida, não é a evolução. A evolução ela vem para tirar a glória de Deus. Porque a partir do momento em que você é adepto da evolução e acha, entende, defende, advoga a ideia que tudo surgiu de forma aleatória, espontânea, natural, por acaso, você não vai dar glória a Deus que é devida. Porque a Bíblia diz que Deus criou tudo para o louvor da sua glória. Então glorifique o nome dele. Você não é fruto do acaso, você não é um mero banco do universo, você não é uma chance que deu certo, você não é uma loteria cósmica, não. Você é fruto do arquiteto, do engenheiro, do projetista, o Jeová Rafá, o Deus que cura, sara e sana, o Jeová Jiré, o Jeová tremendo, o Jeová poderoso, o Jeová que faz, o Jeová que é, o Jeová que vem, o Jeová que vai, o Jeová que faz milagres. E Jesus estava lá, ele também foi concebido lá no ventre de uma virgem chamada Maria, lá na Palestina, na Judéia. Na verdade o termo certo é Judéia. Palestina passou a existir, o nome Palestina, a partir do ano 137
35 depois de Cristo. Então o nome correto é Judéia. Lá na Judéia, aquela virgem recebeu um ente sagrado, um ente santo, o missionário por excelência. Deus se fez carne, meu irmão. Você tem noção do que é isso? Esse Deus que eu joguei as credenciais aqui, onisciente, onipotente, onipresente, transcendente, ele passou pela chamada gnose, Filipenses 2,7, mas esvaziou-se a si mesmo, esvaziou-se. A cada momento que ele descia, ele se desprendia, se despojava dos seus atributos naturais, porque ele queria se comunicar com você. E para comunicar-se com você, ele tinha que descer. Imagina eu falar de forma técnica, acadêmica, científica, com meu filho de 5 anos. Não tem lógica. Existe uma didática, existe uma pedagogia para uma criança de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos, para poder ensiná-la. Não tem como você explicar a teoria de Einstein para uma criança de 2 anos, 3 anos, 4 anos, meu irmão. Então Deus, Ele vai tabernacular, ou seja, essa expressão, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, é o equivalente a tabernacular. O que é tabernacular? Armar a tenda. Eu vou armar uma tenda aqui e vou habitar com você. Foi o que Deus fez lá na instituição do tabernáculo. Deus, queridos, quando tirou Israel do cativeiro lá do Egito, com os fortes milagres, portentos, sinais, foi coisa fantástica, apóstolo Manuel. Deus, meu irmão, ele movimentou Israel de forma tremenda, cruzou o mar vermelho, veio pelo deserto, chegou no Sinai, o povo ficou lá. Deus falou: pare, porque eu preciso organizar vocês. Ali, o livro de Levíticos, que era o manual do sacerdote, é escrito: o tabernáculo é construído milimetricamente, projetado por Deus, quando Ele deu o espírito de excelência, de sabedoria a homens específicos para fazer os móveis, utensílios, todo o tabernáculo. Construir a arca, que era o objeto mais sagrado de Israel, que simbolizava a presença de Deus. Agora Deus, através da arca, que simbolizava a sua presença, estava no meio do seu povo. Ele tabernaculou-se ali, fez um tabernáculo, mandou construir a arca, e aquilo ali era a representação máxima da presença, do poder, da glória de Deus. E o sumo sacerdote entrava ali uma vez por ano, meus queridos. Aquilo era o objeto e o local mais sagrado da terra, aonde aquela arca, aonde aquele tabernáculo parava. Passando pelo deserto, eles armavam o tabernáculo, colocavam a arca. Ali era o objeto, ali era o local mais sagrado da terra. E o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Eu acho que eu já falei isso aqui. Tinha 3 portas, e tudo isso nada mais era do que sombras do que iria acontecer, e que de fato aconteceu aqui, em João capítulo 1, verso 2, 3 a seguir. Tudo aquilo representava, simbolizava a vinda de Cristo, a vinda do Messias, quando ele viria. Então, quando ele pega o sangue, ele acorda um dia pela manhã, ele coloca todo o éfode, ele coloca a mitra, ele coloca toda a sua indumentária. Estou falando do sumo sacerdote, o Cohen Gadol, grande Cohen sacerdote, o grande sacerdote, o maioral, o principal, o presidente. Ele colocava toda a sua indumentária, porque no Yom Kippur, Kippur, expiação, no dia da expiação, ele iria chegar diante da presença de Deus. Aquele homem acha que é tremendo, meu Deus, porque se tivesse pecado, Deus fulminava, Deus matava ele ali. Hoje as pessoas estão vivendo a lavandê. Vem como está, permaneça do jeito que está. Aqui é proibido, proibir, aqui é tudo assim, e tudo é lavandê, é coach, é isso, é aquilo. Meu irmão, a santidade de Deus ainda permanece. O parâmetro e o padrão para você se relacionar com Deus ainda chama-se santidade. É um ajuste ultra fino no relacionamento de Deus com o homem, com o mortal. Então ele entrava,
primeira porta. Quando ele passava pelaquela porta, apóstolo, ele estava dentro do pátio. Aqui estava o altar do holocausto. Aqui tinha uma pia de bronze. Ele ia lavar a mão. Quando ele ia lavar a mão naquela pia de bronze, queridos e amados irmãos, tinha uma placa na sua testa escrito santidade ao Senhor, e aquilo refletia na água do bronze. Ele lia aquela expressão santidade ao Senhor. Aquilo atemorizava mais o sumo sacerdote. Agora ele passava uma outra porta. Ele passava a primeira porta, que é Deret, que quer dizer caminho. Aí depois ele passava uma outra porta, que é Emet. Emet quer dizer verdade. Agora ele estava literalmente dentro do tabernáculo. Dentro do tabernáculo. Ali dentro do tabernáculo tinha a mesa dos pães da proposição, tinha o altar do incenso e tinha a menorá. A menorá estava lá, no lugar santo. Mas ainda tinha uma outra porta, que o sumo sacerdote tinha que passar para chegar diante da presença de Deus. O nome dessa última porta era Raim. Raim quer dizer vida. E quando ele passava pelaquela porta, com o sangue do animal, ele estava no santo dos santos, ele estava no lugar santíssimo, ele estava no local mais sagrado e santo da terra, para fazer a expiação dos pecados dele, da família dele e de toda a congregação de Israel. Tudo isso apontava para Cristo. Tudo isso apontava para o verbo de Deus, o candelabro de ouro, o estandarte de guerra, a pérola de grande preço, a rocha ferida de Meribá, o crucificado, o cravejado, o sacrifício substitutivo da cruz do meio. Tudo isso apontava para o lírio dos vales, a rosa de Sarão, a semente da mulher. Tudo isso era uma sombra do Cristo que viria. Então, queridos e amados irmãos, agora ele estava diante do Deus Todo-Poderoso. E ele chegava com aquele sangue e ele aspergia sobre a tampa da arca, chamada de propiciatório. E ele fazia então a expiação ali. Todo aquele ritual fazia a expiação do pecado. Era sangue de animal. Ele passou pelo Deret, quer dizer caminho. Ele passou pela segunda porta, que é Emet, quer dizer verdade. Ele passou pela terceira porta, que é Raim, quer dizer vida. E chegou diante da presença de Deus. O que Jesus diz em João capítulo 14, verso 6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando o sumo sacerdote fazia esse ritual, simbolicamente ele estava passando por Cristo e chegando até a presença de Deus. Ainda continua assim. Jesus é o meio, Jesus é o caminho, Jesus é a porta de escape que te salva, que te garante a entrada naquele país de belezas inacessíveis e singular. Estava ele lá no ventre da virgem, barriga dela crescendo, apóstolo. O poeta disse: a imensidão enclausurada no ventre de uma mulher. Irmão, eu não consigo explicar para você a encarnação, não, hein? Eu estou dando aqui alguma pincelada nessa mente adâmica, afetada pelo pecado de Adão. Eu não tenho condições plenas, intelectuais, mentais, acadêmicas, culturais, para poder te explicar isso aqui, não. Isso aqui você não explica. Isso aqui você aceita por fé e dá glória a Deus por gratidão. Como que você explica um Deus transcendente, onisciente, onipotente? Como que você explica um Deus com todas essas credenciais, entrando no tempo e no espaço, se tornando carne? Olha aí, meu Deus. Aí as pessoas puderam vê-lo. Estou vendo. As pessoas puderam apalpá-lo. João mais íntimo, eu não quero ver nem apalpar, eu quero deitar no peito dele e sentir o pulsar do seu coração. Tem aqueles que vão querer sempre mais. Tem aqueles que vão querer mais. Orar mais minuto? Não, eu quero orar uma hora. Uma hora não, eu quero orar 2. E aqui tem um homem de oração que sobe no monte e fica lá orando. Por quê? Porque eu quero mais. Eu quero mais.
percebido? Quem se relaciona com Deus no arraial é povão. Se você andar com o povão serás. Primeiro nível de intimidade com Deus no arraial. Enquanto o sumo sacerdote estava lá no santo do santo, tinha aquele povo que estava lá atrás, lá, despreocupado com tantas coisas, menos com a presença de Deus. Aí depois tem aqueles que passam a primeira porta e chegam no pátio. A tabernáculo está ali, chega no pátio. Esses aí, queridos e amados irmãos, é aquele que exerce algum tipo de religiosidade. Só que religiosidade não salva ninguém. Religiosidade não te dá credenciais para você fazer missão de verdade. Paulo era religioso, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, segundo a lei fariseu, segundo o zelo da lei, perseguidor da igreja, segundo a justiça que havia da lei, irrepreensível. E daí não tinha se encontrado com Cristo ainda. Religioso ao extremo, dentro do judaísmo, ele era uma sumidade. Ele mesmo testemunhou dizendo: eu sobrepujava os jovens da minha idade. Ele era um cara, um cidadão religioso, um homem religioso. Até ele ter um encontro com Jesus, cara a cara, à beira do caminho. Uma das primeiras características que um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente tem que ter para fazer missões é ter um encontro frontal com Cristo à beira do caminho. Religiosidade não salva ninguém. É canoa furada, afunda, leva o homem para o inferno. O que salva é intimidade com Deus, é vida com o Pai, é vida com Cristo, é vida com o Espírito Santo. Aí tem outro tipo de intimidade com Deus, é aquela intimidade que a pessoa passa a porta chamada ímpeto, e ele está ali, então agora, no lugar santo. Opa! Esses aí, é aquelas pessoas que têm alguma patente eclesiástica, é aquelas pessoas que exercem algum tipo de cargo dentro da igreja, é aquelas pessoas que até oram, é aquelas pessoas que, entram no mar, sabe aquela expressão lá que a pessoa vai entrar na água, e um entra até a canela, o outro até a coxa e vai entrando. Então esses aí é aqueles que foram mais longe. Mas tem um outro nível. É aqueles que entram no santo do santo. É aqueles que entram no lugar santíssimo. Eu quero mais unção, eu quero mais graça. Eu vou passar essa porta, vou passar essa, porque eu sei que lá tem uma arca que simboliza a presença de Deus, e eu quero ela, eu quero chegar até lá, custe o que custar, haja o que houver. Se eu tiver que deixar certas amizades, eu deixarei. Se eu tiver que deixar família, eu deixarei. Se eu tiver que deixar emprego, eu deixarei. Mas nada, absolutamente nada, vai me impedir de entrar no santo do santo, no lugar santíssimo, e sentir a magnífica unção do céu. Levante a mão e glorifica o nome do Senhor. Levante a mão e glorifica o nome do seu Deus. Ele é Deus do céu, Ele é Deus da terra, Ele é Deus em cima, Ele é Deus embaixo, Ele é Deus de perto, de longe, dos montes, dos vales, do negro, do branco, do rico, do pobre, da mansão, da choupana, do palacete, do casebre. Ele é Deus. Intimidade com Deus. Olha aí, meu Deus. Esse Cristo em carne, esse Cristo anda pelas ruas. Chega numa certa altura, ele é batizado nas águas do Jordão. Chega um momento que ele vai para o deserto sedentário e vence. Ele veio para vencer. Meu irmão, ele veio para vencer. Ele
veio para derrotar o inferno, derrotar o demônio. Ele não veio para brincar, não. Ele não veio lá de cima, despojando os seus atributos para encarnar na semente humana, sentir cansaço, fome, sede, ter que dormir, sentir sono. Meu irmão, ele não veio para brincar. Papai. Então ele diz: para trás de mim, Satanás, para trás de mim, não quero conversa contigo. Eu não sou esse tipo de gente aí que anda entrevistando o demônio. Quem está aí? Seu nome, o que faz, o que come, gosta de viajar, gosta de rico, gosta de pobre, gosta de preto, de branco, no branco, não. Ele não entrevistava demônio, ele expulsava. Sai dessa vida, sai, desapareça. Posso entrar nos portos, entrar onde você quiser, sai dessa vida agora. Ele não entrevistava demônios. Ele não era aqui para firulas, frescuras, exibicionismo. Herodes, ele chegou diante de Herodes. Herodes queria que ele fizesse algum grau, algum número. Ele não veio aqui para firula, exibicionismo. Ele começa a pregar, ele começa a revelar o reino, mas o seu maior alvo era a cruz. Muitas cruzes foram levantadas no primeiro século. O sistema de crucificação foi criado pelos persas, foi trazido no tempo de Alexandre o Grande. Em 330 para o mundo ocidental e adaptado e aperfeiçoado pelos romanos. Os romanos aperfeiçoaram os métodos de crucificações. Para o crucificado sofrer mais, ficar mais tempo na cruz. Era o pior tipo de morte. Não importa. Se for para salvar, eu me submeto. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A maior prova do amor de Deus está aí. O amor de Deus não é abstrato e filosófico. Amor abstrato e filosófico é o amor de homens mundanos, carnais. O amor dele é genuíno, é ágape, é verdadeiro. Se ele disse que te ama, ele provou, morrendo na cruz do Calvário. Então não anda pelas ruas desse bairro, dessa cidade, como se você não fosse ninguém. Você é filho de Deus. Você é amado pelo Senhor. O maior alvo dele era a cruz, porque a igreja foi gestada, gerada lá na cruz. Em meio àqueles gritos, em meio a sofrimento, em meio a cravos nos pés, os cravos nas mãos, em meio a coroa de espinhos, 72 espinhos venenosos que perfuraram o couro cabeludo, e só um cirurgião para dividir um pouco de sangue do couro cabeludo. Lança, traspassando, horas e horas sem dormir, sem comer, sem beber, escárnio, zombaria, abandono. A cruz, a igreja nasceu ali. Tem um hino que diz que os maiores hinos e poesias foram escritos em tribulação. Deus permite certas coisas para esmagar, arrancar aquela bebida valiosa. Ele mesmo foi esmagado lá no Getsemane. Getsemane, pedra, Getsemane é a ideia da oliva. Pedra prensa de esmaga oliva para extrair o óleo. E ele foi esmagado no Getsemane por você. E na medida que ele era esmagado, Deus extraía o verdadeiro óleo para passar nas chagas intenebrecíveis do pecado da raça humana.
O maior missionário foi ele, a maior missão foi a dele. Ele deixou um exemplo. A sua prioridade máxima era fazer a vontade do Pai. E essa vontade veio de encontro à sua necessidade. Oh, glória! Ele via você aqui, ele via essa igreja. Lá no jardim do Getsemane, sofrendo, sendo esmagado, ele via essa igreja. Lá na cruz, de braços abertos, cravejados, mãos e pés, ele via essa igreja. Oh, glória! Foi por você. Foi por você. Ele desenvolve seu ministério, ele é preso, julgado. Você conhece a história. Você tem um líder especialista na Bíblia. Aqui tem bons pregadores. Você conhece a história. A maior história é a história da cruz. Glória! Principalmente um culto de missões como esse. Seja absorvido por esse desejo de fazer missões, de trazer uma pessoa não crente no próximo culto, discipular alguém, batizar alguém. Existem muitas pessoas lá sofrendo como você sofria quando não conhecia Cristo. E ele morre, ele ressuscita, ele dá as instruções finais, ele sobe, ele manda o Espírito Santo, e o Espírito Santo faz o quê? Inaugura a igreja que ele gestou na cruz do Calvário. Com a permissão do nosso apóstolo, se coloca em pé. E lá na cruz, entre os céus e a terra, ele via você. Elisa, Sidneia, pode cantar? Tem aquele hino que diz: deixou o esplendor da sua glória, sabendo o destino aqui. E na medida que ele descia, ele se despojava dos seus atributos, sabendo tudo que estava reservado para ele aqui. Mas ele veio e enfrentou, porque ele via você. Eu queria que você se conectasse com os céus nesse momento. Eu queria que você parasse para pensar na seriedade do sacrifício de Cristo na cruz. Essa reunião aqui não é uma reunião qualquer, é um momento, é um mero de contato entre os céus e a terra. Não passa desapercebido, não. Começa a sintonizar no céu nesse momento. Deus, ele quer impactar a sua vida, a sua história. Nós estamos em culto de missões, e missões é uma coisa séria. Isso aqui não tem que ser simplesmente um culto de missão por cumprir rotina. Esse culto aqui ele tem que nos impactar com a seriedade desse evento. Missões. A verdadeira e a maior missão foi ele que fez. E qual foi a missão dele? Vim aqui na terra para resgatar. Vim aqui na terra para resgatar o homem do pecado. E você foi um dos resgatados. E Deus quer te usar para resgatar mais. Eu vou essa igreja aqui era para estar abarrotada de gente. Se nós sermos absorvidos por esse desejo de fazer missões. Missões estão no coração de Deus, mas Deus quer transferir para o seu coração. Vamos adorar a Deus nesse momento. Adora a Deus. Se desprenda das preocupações. Adore ao Senhor. Sinta a presença dele. Cante, meu irmão. Cante. Deixa essa canção absorver. Oh, glória. Canta, igreja, cante.
Aleluia. Agora Deus, um povo. Vamos fazer um povo bem forte, querido. Você foi salvo, você foi resgatado. Olha sua boca e canta de novo. Oh, Espírito Santo de Deus, Senhor adorador. Obrigado por ter me amado. Obrigado por ter nos amado, Senhor. Obrigado, Ilumina essas pessoas com o seu amor. Faça elas se sentirem amadas pelo Senhor. Abençoe, abençoe. Aleluia! Aleluia, aplauda o nome do Senhor. Aplauda o nome do Senhor bem forte. Eu tenho um minuto para falar por você e com você. Não sei se entre nós tem uma pessoa que ainda não serve esse Cristo. Essa é a hora de aceitá-lo, de reconciliar com Ele. Se todos aqui são cristãos, amém, glória a Deus. Mas Deus quer impactar a sua vida aqui nessa noite. Deus quer impactar a sua vida com esse senso de urgência, com essa responsabilidade de fazer missões. Quantos querem fazer missões mais? Levante a sua mão, nós vamos orar. É um compromisso que você vai assumir com Ele, não comigo. Senhor, eu quero mais, eu quero fazer missões. Eu quero trazer uma pessoa, meu vizinho, alguém do trabalho, alguém da escola, da faculdade. Eu sinto com aquela pessoa, eu preciso trazer ela para esse lugar. Esse lugar é um lugar de reconciliação, é um lugar de resgate, é a oficina de Deus, em que a pessoa entra aqui quebrada e sai consertada. Então eu quero que você faça um compromisso com Deus agora. Então levante a sua mão agora que nós iremos orar. Você que quer fazer um compromisso com Deus, para trabalhar mais com o Senhor, irmão. Você tem potencial. Deus te salvou, Deus te resgatou para você ser um tocha, para você ser um soldado nas primeiras frentes de batalha. Levante a sua mão para o céu. Pai eterno, aqui está a sua igreja, noiva pelo Filho de Jesus. Pessoas com mãos levantadas, querendo um compromisso mais estreito para o Senhor. Que o Senhor possa usá-los. Usa como canais de bênção na vida das pessoas dessa cidade. Usa, Senhor, como guerreiros nas primeiras fileiras do seu exército. Capacite-os, lidere-os, treine-os e leva os campos de combate, Senhor, para lutar. Despovoar o inferno, saquear o inferno e encher os céus. Use cada um com dons e talentos que o Senhor lhe dá. Em nome de Jesus. E toda a igreja diz: amém. Glória seja o nome do Senhor. Vamos sentar e glorificando a Deus, amém? Essa hora tão especial. Ele é Deus que opera maravilha. Amém? Deus abençoe o nosso irmão, pregador, evangelista, nosso irmão possível. Deus abençoe nessa fé, nessa nossa. Vamos nossas Bíblias a nossa contribuição na obra de Deus. Amém? Vamos nossas Bíblias para a contribuição na obra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo número 4. Glória a Deus, nós vamos ofertar com alegria. Amém? Nesta hora tão especial, para testemunharmos. Atos dos Apóstolos, capítulo número 4, versículo número 34. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 34. Em nome de Jesus, que seja uma vez a contribuição desta noite para missões,
Diz o texto sagrado, verso 34. Não havia, pois, entre eles necessidade alguma, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendidas traziam o preço que fora vendido e depositavam os pés dos apóstolos. Amém? Vamos fechar a live aqui, em nome do Senhor, Deus abençoe. Convidamos você para amanhã à noite, 15. Amém? A nossa fé, graça, o culto abençoado. Deus abençoe. Em nome de Jesus, Pai do Senhor. Família!